Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o centro de treinamentos da Barra Funda do São Paulo e também um pouco de Cotia, que sem dúvidas é um dos maiores celeiros de craques do futebol brasileiro nos últimos anos, com vários jogadores que saíram de lá. E assim, como que está a atual condição, né? No caso do seu centro de treinamentos, com uma capacidade bem grande de revelar atletas, mas também de modernização e também um dos exemplos a ser seguidos no futebol brasileiro. Se você for olhar principalmente de Cotia ali com uma área gigante, realmente para toda a funcionalidade, com vários, inclusive, funcionários, e que trabalham no dia a dia, né, para manter a operação, fora ainda que é o centro de treinamentos não da base, não só da base, mas também do time principal. Eu quero comentar com vocês e mostrar um dos melhores centros de treinamentos do Brasil. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui de 10 mil inscritos. Então, certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, me ajuda bastante. Inaugurado lá em 1988, o CT da Barra Funda do São Paulo, para você ter uma noção, tem mais de 44 mil metros quadrados e tem o nome oficial de Centro de Treinamento Frederico Antônio Germano Menzem. Acho que essa é a pronúncia correta. E no próprio site oficial do São Paulo, dá para ver ali algumas informações, né? Que é onde o Tricolor realiza suas atividades, tanto de pré-temporada, treinamentos técnicos, táticos e físicos, né? E lá também que a equipe são paulina se concentra para as partidas e onde moram alguns atletas de fora da cidade que, no caso, escolhem residir no clube, né? Como, por exemplo, alguns jogadores, principalmente da categoria de base, que está localizado na região central de São Paulo. Ainda assim, o terreno de 44 mil metros quadrados, um pouco mais, amplo e arborizado, né? Além de contar com toda essa estrutura de primeira linha para os atletas e demais funcionários realizarem seus trabalhos, que no caso o acesso ao local de trabalho do time é bastante restrito e não há, por exemplo, horários de visitações e tudo mais, exceto para alguns programas que fazem parte do sócio torcedor. Bom, só para você ter uma noção, nessa matéria aí, no caso do site oficial do São Paulo, eram mais de 120 profissionais que trabalhavam ao todo, né, somente no CT da Barra Funda. E só para você ter uma noção, o prédio, que é a sua estrutura, hoje conta com um pouco mais de 20 apartamentos duplos, todos com suítes, tendo 16 para atletas e quarto, né, para a comissão técnica também. E além disso tem também um salão de jogos, onde lan house, mesa de bilhar, enfim, realmente toda uma qualidade bem interessante para os atletas. E na parte térrea fica a cozinha industrial, um refeitório para mais de 50 pessoas, sala de TV, sala de palestras e também da comissão técnica. Além disso, onde é passado, né, por exemplo, alguns lances dos adversários, do próprio time e que analisa a parte tática. Fora também a outra parte para o departamento médico, que é muito bem realmente feita, com o núcleo de reabilitação esportiva, de fisioterapia, fisiologia e onde os atletas fazem essas avaliações físicas e o trabalho de prevenção e recuperação de lesões. Bom, em relação aos campos, nessa época aqui da matéria eram 3, um com as mesmas dimensões do estádio Morumbi, até mesmo para os jogadores ter, né, uma dimensão do campo, onde vai ter os jogos e tudo mais, então até aí tudo bem. Outro ainda que é dedicado aos treinamentos de goleiro, então somente para isso, bem interessante também, bem único. E um outro que é chamado como showball, que seria mais curto, né? Por exemplo, um treino com mais intensidade, que isso tem virado muito moda no futebol mundial, no geral, e o São Paulo adota isso há um bom tempo, principalmente para treinos coletivos ali mais curtos e tudo mais, com mais intensidade e essa diversidade, né, de campos, que eu vou deixar aqui algumas fotos para vocês. Bom, além disso, há também uma parte para piscina, uma arquibancada também de uma quadra poliesportiva para mais de 704 pessoas, 4 vestiários, consultórios de podologia, salão de cabeleireiro, sala de imprensa e estacionamentos privados e também para convidados. E a história do São Paulo com seus centros de treinamentos começa, né, lá nos anos de 1980, em negociações com a Prefeitura de São Paulo, em 11 de fevereiro de 1982, que o governo municipal selou esse acordo de permissão de uso, no caso a título precário ao Tricolor. Quase um ano depois, somente no dia 11 de janeiro de 1983, o Tricolor firmou o contrato, né, de concessão pelo período nos próximos 40 anos, algo que teve, né, uma renovação recentemente, até porque o antigo vínculo iria até 2023 e em 2016 para 2017 que teve, né, essa oficialização. Bom, além disso, em 2014, o Morumbi e, no caso, principalmente o centro de treinamentos da Barra Funda foram cogitados para a Copa do Mundo, né? E o centro de treinamentos foi sim eleito principalmente por conta da FIFA, que precisava de mais um local para as seleções se prepararem, como a seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo, que recebeu uma série de melhorias pontuais,
como por exemplo equipamentos que a própria FIFA, né, cedeu, no caso para a organização. Além disso, modificações como por exemplo problemas pontuais do nivelamento dos campos e instalados diversos equipamentos esportivos junto à FIFA, que certamente elevou, né, o padrão, isso lá em 2014, e já era uma referência, né, no caso como um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, ainda mais por ficar localizado em São Paulo, que no caso várias seleções estavam por lá. Bom, além disso, não para por aí no CT da Barra Funda, né? Tem também o centro de treinamento de Cotia, que é a cidade vizinha, né? Um pouco mais de 30 quilômetros da capital. O CFA, como é conhecido, conta com uma excelente estrutura esportiva, a parte administrativa, gramados e, só para você ter uma ideia, é uma das referências também, principalmente nos últimos anos, em revelação de atletas vindos da base, né? Não é à toa que o São Paulo pegou esse nome de Cotia para eles, justamente por conta dos atletas vários revelados na categoria de base, um que voltou recentemente, né, sendo no caso o Lucas Moura. Enfim, sobre isso eu posso trazer um vídeo depois somente sobre o centro de treinamento de Cotia. Eu vou falar um pouco aqui nesse vídeo para não deixar vocês na mão, mas posso fazer um vídeo detalhado e tudo mais, de como surgiu e por que, né, que o São Paulo tem 2 centros de treinamento. Tem muitos times no Brasil que têm dificuldade de ter um, o São Paulo tem 2, muito bem equipados e certamente ajuda bastante, né, no desenvolvimento dos atletas da base e também do treinamento no dia a dia do time principal. Bom, o Centro de Formação de Atletas do presidente Laudo Natel, que foi inaugurado então pelo presidente Marcos Portugal Gouveia em 16 de julho de 2005, no ano de ouro, né, do São Paulo naquela ocasião. O Centro de Formação de Atletas, de acordo com o próprio site do São Paulo, foi uma iniciativa, no caso, buscando a excelência no esporte, onde foi erguido em um terreno gigante, mais de 230 mil metros quadrados e, no caso, desde a sua inauguração, o CFA passa por um permanente processo de melhorias, né? Além também de reconhecida as infraestruturas de bastidores. Em 2011 foi também inaugurado um estádio com capacidade inicial para mais de 1.500 pessoas, né? Onde o tricolor tenha, no caso, uns jogos para receber as suas categorias de base e ao lado um amplo estacionamento também para receber visitantes, os próprios atletas, no caso dentro do complexo. Bom, além do centro de treinamentos da Barra Funda, o CT de Cotia também recebeu a seleção da Colômbia para a Copa do Mundo de 2014, tá? Então foram os 2 CTs cedidos, né, para a FIFA, para as seleções, Estados Unidos e Colômbia. Além disso, a seleção brasileira também já passou um tempo no centro de treinamentos, no caso, na preparação de amistosos em 2012 ainda, tá? Então, só para você ter uma ideia, tem um campo oficial com arquibancada para mais de 1.500 pessoas, 208 vagas de estacionamentos, outros 7 campos, tá, oficiais, então realmente gigante, 8 vestiários, 4 campos sociais, drenagem e toda uma irrigação computadorizada, quadra poliesportiva, campo de areia, fora outras áreas de estacionamentos, alojamento para mais de 110 jogadores, 4 vestiários, em um refeitório para mais de 20 pessoas e cozinha industrial, a sede administrativa do clube, sala de monitoramento, 2 piscinas, sendo uma semi-olímpica, né? Além também de toda a parte de quiosques, lazer, consultório médico, fisioterapeuta, enfim, muito bom mesmo, e alojamento para mais de 148 hóspedes com 74 apartamentos, realmente um exemplo, né, de infraestrutura no Brasil. Mas quero saber o que você tem a dizer sobre os 2 centros de treinamento do São Paulo, né? E se você quiser ver também sobre esse projeto de melhoria e reforma do Morumbi, será que isso pode sair do papel? Trouxe 2 vídeos aqui recentes no Futebol Team falando sobre isso. Não esqueça também de deixar seu like, se inscrever e nos vemos aqui, ó, nesse outro conteúdo em alguns segundos. Valeu, galera!